será que o Espírito de Deus, que é uma pessoa aqui na Terra, será que ele se move? Esta é uma pergunta. Poderemos dizer, com certeza que não. O que é que tem o Espírito de Deus a ver com isto? Mas isto é pela nossa ignorância que nós dizemos que nada tem a ver. Quando nós já temos conhecimento da verdade, nós sabemos que o Espírito de Deus se move. E nós hoje vamos passar aqui uma passagem com alguns testemunhos sobre como o Espírito de Deus se move. Sabemos que há um Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e que o Espírito de Deus está aqui na Terra. E que se nós formos guiados por Ele, andamos em segurança. Nós vamos ter uma passagem bíblica um bocadinho longa, mas que depois daremos a explicação, e dentro da passagem já podemos analisar como Balaão, um profeta de Deus, foi impedido de avançar porque ia fazer algo que o Espírito de Deus, o anjo do Senhor, fez a mula falar para impedir que ele avançasse. Então, nós vamos dar a explicação depois de lermos este capítulo. Em Números, capítulo 22. Nós já dissemos noutra mensagem que a associação são diversas pessoas. Umas entregam a mensagem, outras leem, outras filmam, outras gravam, precisamente para a Igreja de Cristo Viva se mover através de cada um de nós. Então temos Números capítulo 22, como Deus falou uma mula falar. Como Deus fez uma mula falar. Números 22. Os israelitas partiram e foram acampar nas estepes de Moabe, no lado oriental do Jordão, em frente de Jericó. Balaque, filho de Zippor, que era então o rei de Moabe, ao saber como os israelitas tinham tratado os amorreus, ficou cheio de medo dos israelitas e com ele todo o povo de Moabe, por saberem que os israelitas eram um povo muito numeroso. Por isso, Balaque disse aos anciãos de Madiá: essa manada vai devorar a nossa região como o boi devora a erva dos campos. Balaque, filho de Zippor, mandou então mensageiros de Balaão, filho de Beor, que estava em Pitor, junto ao Eufrates, no país de Amavitas, para lhe levarem a seguinte mensagem: veio do Egito um povo que cobre agora a superfície deste país e veio instalar-se mesmo diante de mim. Vem, por favor, venha amaldiçoar por mim este povo, porque eles são muito mais fortes do que eu. Quero ver se assim consigo derrotá-los e expulsá-los deste país. Pois eu sei que tudo aquilo que tu abençoas fica abençoado, e tudo que tu amaldiçoas fica amaldiçoado. Um momento. Então, os israelitas tinham saído do Egito. Deus, o povo de Israel é o povo de Deus, quer queiramos ou não. E pela queda deles é que nós fomos alcançados. Quando os israelitas saíram do Egito, Balaque ficou a temer aquele povo, que era uma grande multidão, e ele sabia que Balaão era um profeta de Deus. Então ele mandou uns homens a Balaão para que ele fosse amaldiçoar os israelitas, que fosse amaldiçoar aquele povo, porque ele sabia que ele, como profeta de Deus, se ele amaldiçoasse, o povo era amaldiçoado. Se ele abençoasse, o povo seria abençoado. Então ele pediu aos seus homens para que Balaão fosse lá amaldiçoar aquele povo. Ele temeu o povo de Israel. E nós vamos ver como o que é que segue depois dos homens terem o encontro com o profeta de Deus. Vamos prosseguir. Então os anciãos de Moabe e os de Mediá foram ter com Balaão, levaram-lhe dinheiro para pagar o esconjuro e comunicaram-lhe a mensagem de Balaque. Balaão respondeu-lhes: fiquem cá esta noite, que eu depois vos darei a minha resposta, conforme aquilo que o Senhor me disser. E os chefes de Moabe ficaram em casa de Balaão. Deus aproximou-se de Balaão e perguntou-lhe:
quem são esses homens que estão contigo? Balaão respondeu: foi Balaque, rei de Moabe, que nos enviou com esta mensagem. Veio do Egito um povo que cobre agora a superfície deste país. Vem, por favor, amaldiçoá-los por mim. Talvez assim eu consiga lutar contra eles e expulsá-los. Mas Deus respondeu a Balaão: não vás com eles. Não podes amaldiçoar este povo, porque ele é abençoado por mim. Na manhã seguinte, Balaão levantou-se e foi dizer aos chefes enviados por Balaque: voltem para a vossa terra, pois o Senhor não me deixa ir convosco. Os chefes de Moabe partiram e, chegando à casa de Balaque, disseram-lhe: Balaão não quis vir connosco. Balaque mandou outra vez mais chefes, e ainda mais importantes do que os primeiros. Um momento. Então, Deus deu uma ordem a Balaão que não fosse amaldiçoar aquele povo, porque era um povo abençoado por Deus. Balaão não aceitou o dinheiro, os valores, os presentes que Balaque lhe mandou, porque Balaão tinha que obedecer a Deus. Ele não podia ir contra a ordem de Deus. Deus abençoou aquele povo, ele não podia amaldiçoar. Então, novamente, Balaque envia homens superiores, graduados provavelmente, para ver se tocavam o coração do profeta de Deus, como vamos ver a seguir. Estes chegaram onde estava Balaão e disseram-lhe da parte de Balaque, filho de Cipor: por favor, não te recuses a vir comigo. Prometo encher-te de honrarias e fazer por ti tudo o que me pedires. Mas vem, por favor, amaldiçoar por mim este povo. Mas Balaão respondeu aos chefes enviados por Balaque: ainda que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia desobedecer às ordens do Senhor meu Deus, nem eu posso, nem em muito. Mas por isso, fiquem cá vocês também esta noite, para eu saber se o Senhor tem mais alguma coisa a comunicar. Durante a noite, Deus aproximou-se de Balaão e disse-lhe: se estes homens vieram insistir em te chamar, podes ir com eles, mas só podes fazer aquilo que eu te indicar que deves fazer. Na manhã seguinte, Balaão levantou-se preparou a sua burra e partiu com os chefes de Moabe. Mas o Senhor tinha ficado irritado com a ira de Balaão, e o anjo do Senhor colocou-se no meio do caminho, fazendo frente a Balaão. Balaão ia montado na burra e levava consigo os seus 2 criados. Quando a burra viu o anjo do Senhor colocado no meio do caminho, de espada desembainhada na mão, saiu do caminho e meteu-se pelos campos fora. Balaão batia na burra para a obrigar a voltar ao caminho. Mais adiante, o anjo do Senhor foi colocar-se de novo num caminho estreito que passava entre os muros de 2 vinhas. Ao ver o anjo do Senhor, a burra apertou-se contra o muro e entalou a perna de Balaão contra o muro, e Balaão bateu-lhe ainda mais. Mais uma vez, o anjo do Senhor foi colocar-se na sua frente, numa passagem estreita, onde não havia possibilidade de desvio, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a burra viu o anjo do Senhor, deitou-se no chão, estando Balaão ainda sentado em cima dela. Balaão ficou enfurecido e desatou a dar pancada na burra. Mas o Senhor fez com que a burra falasse, e esta disse a Balaão: que mal te fiz eu para me bateres assim 3 vezes seguidas? Balaão replicou-lhe: por que estás a fazer pouco de mim? Se eu tivesse à mão um punhal, matava-te agora mesmo. Mas a burra respondeu a Balaão: eu sou a tua burra, que tu tens montado sempre até hoje. Alguma vez tive o mau hábito de me comportar assim contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele pôde ver o anjo do Senhor de pé no meio do caminho, com a espada desembainhada na mão, inclinou-se o rosto por terra em adoração. O anjo do Senhor disse: por que é que bateste já 3 vezes seguidas na tua burra? Eu é que me pus à tua frente para te impedir de ires por um caminho contrário a mim. A burra viu-me e por 3 vezes se desviou de mim.
Se ela se não tivesse afastado, eu já agora te teria matado, deixando-a viva a ela. Pronto, podemos terminar aqui essa passagem, porque já dá para entendermos que Balaão, sendo profeta de Deus, ele não pôde amaldiçoar o povo. Balaque temia, continuava a temer o povo e insistiu segunda vez. E Deus permitiu que Balaão fosse, mas dizendo que ele iria receber instruções dele. Balaão ia em cima da jumenta e a jumenta, como acabamos de ver, a jumenta foi impedida de avançar e apertou com o pé de Balaão contra a parede. Acabámos por ver que por 3 vezes até o anjo, ele abrir os olhos e ver o anjo do Senhor, e vimos o que é que o anjo do Senhor lhe falou. O anjo do Senhor lhe diz que se não fosse a mula ter falado, ter impedido a mula de avançar, ele teria desembainhado a espada e teria ali terminado com a vida de Balaão. Os profetas de Deus, nós profetizamos a palavra de Deus. Aquilo que nós profetizarmos da nossa boca tem poder. Nós abençoamos uma pessoa, vai a bênção para a pessoa e vem a bênção para nós. Nós amaldiçoamos, a pessoa fica amaldiçoada e nós ficamos amaldiçoados na nossa vida. É importante nós estarmos atentas à voz do Espírito. Deus usou aquela mula para falar. Deus é o Deus dos impossíveis. Quando vi esta passagem bíblica, eu lembrei de 2 vezes que me aconteceu eu ir de carro para fazer o favor a uma pessoa que queria ir a um certo lugar porque precisava de um emprego e lhe disseram que ali que era um lugar próprio para essa pessoa, e da primeira vez o carro teve um furo. Nesse dia não fui porque passou a hora. No segundo dia o carro teve uma avaria quando íamos no caminho. E eu insisti e eu disse, se amanhã nós vamos de certeza, há qualquer coisa a impedir. Eu tinha conhecimento da palavra, mas eu não tinha conhecimento do mover do Espírito Santo. Eu não tinha conhecimento como é que o Espírito de Deus se move e como é que Deus é que nos impede de nós avançarmos ou abre-nos as portas para nós passarmos. Da terceira vez eu fui na minha força e realmente o resultado foi catastrófico. Essa pessoa realmente ficou lá a trabalhar. Eu não vou dar o testemunho de como as coisas aconteceram, mas a pessoa que estava a pedir empregado era uma pessoa que já tinha feito tantas burlas e que acabou... Pronto, a história não é para contar aqui, mas tratava-se de pessoas de burla. Portanto, Deus impediu que eu fosse das 2 vezes. À terceira vez, deixou-me ir. Eu ainda não tinha conhecimento do mover do Espírito. E com a continuidade, e com explicações, com mais esclarecimento, eu comecei a entender o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é uma pessoa que nos fala, que se move em nós. Eu uma vez vindo de uma viagem, mais ou menos 300 km, eu no carro senti o corpo todo a tremer, batia aos dentes, batia aos pés, eu vinha a conduzir e eu disse à minha amiga, eu tenho que parar porque não consigo conduzir. De repente começaram aquelas tremuras nos dentes, os dentes batiam e eu encostei o carro assim que pude. E quando parei o carro, encostei a cabeça nas mãos e só disse, Senhor, 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 o que é isto? Se queres falar, fala. E nem acabei a palavra. Ouvi o Espírito do Senhor estar-me a dizer, eu coloquei-te no meio dos lobos, mas eu curo-te as feridas.
e repetiu: eu coloquei-te no meio dos lobos, mas eu curo as feridas. Foi isto que o Espírito de Deus me queria falar, e era isso que eu precisava de ouvir naquele momento, porque na verdade eu estava a passar uma situação de opressão através de líderes religiosos, e eu sentia essa opressão, e quando eu estava de regresso a casa, o Espírito de Deus quis-me falar, e depois o final deles não foi o melhor, mas eu realmente vivia oprimida. Ora, Jesus veio para nos libertar da opressão, e nós temos que saber se queremos andar oprimidos ou se queremos ser livres em Cristo. O Espírito de Deus falou ali comigo, mostrou-me que realmente os lobos cruéis que nos consomem, e eu estava a ser consumida, estava a sentir uma opressão tremenda de uma situação que se tinha passado, e isto para dizer, para dar continuidade a que o Espírito de Deus se move em nós. É só nós pararmos para ouvirmos o que é que o Espírito Santo tem para nos dizer. Claro que na outra passagem atrás, se na segunda vez que o carro avariou e eu tivesse parado e dissesse: Senhor, o que é que isto quer dizer? E não fosse na minha força, as coisas não chegavam a tanto mal. Se Balaão se a mula de Balaão não tivesse falado, Deus foi tão misericordioso que usou o anjo para impedir que a mula avançasse. Nós depois, vendo o relato, vamos ver que depois, certo, Balaão chegou e houve ali, pronto, vendo Números capítulo 22, podemos ver o seguimento da história, mas nós queremos falar só desta parte para explicar que o tema é sobre o mover do Espírito. O anjo do Senhor se move aqui na terra, o anjo do Senhor, e temos que saber qual é o anjo que se move em nós. Quem é o anjo que nos guarda? O anjo que nos guarda é o Espírito de Deus aqui na terra. É o nosso anjo que nos acompanha. E não temos outro anjo, porque Satanás também é um anjo. E se nós falarmos com anjos, sem saber a origem deles, e nós vamos ter uma mensagem sobre os anjos satânicos, para nós tomarmos os devidos cuidados. Agora aqui só queria mesmo explicar sobre quantas vezes Deus usa meios para nos impedir de nós avançarmos para aquilo que nos vai prejudicar mais à frente. E nós ficamos revoltados com a situação. Não era isto que eu queria seguir por ali. Parece que as portas se fecharam. Se nós estamos com uma comunhão com Deus, se nós estamos a viver de acordo com as Sagradas Escrituras, nós não vamos temer. Só vamos dizer: Senhor, se isto vem de Ti, da Tua parte, eu vou-me aquietar. Então, esta lição da mula de Balaão traz-nos uma lição para a nossa vida. Queremos te agradecer, Senhor, porque o mover do Teu Santo Espírito seja em toda a terra, em cada vida, a fim, Senhor, de que nós não andamos contra a Tua vontade, mas somente dentro dos Teus propósitos. Te agradecemos por Jesus Cristo na nossa vida, pelo Teu anjo que nos guarda e nos protege, pela direção do Teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor.